Glória a Deus. Que bênção. Sejam todos muito bem-vindos, mano. Boa noite a todos. Vocês estão felizes? Os irmãos viram a quantidade de chuva que foi, né? Graças a Deus foi muita chuva. E a gente teve alguns percalços aqui na igreja. Os irmãos saberem que o nosso infantil ele estava um pouquinho alagado. A igreja ela estava um pouco embaixo d'água. Tava bom para fazer mergulho, natação, tava bem bom. E aí vocês viram no início lá do culto, as crianças estavam ali, porque nós entendemos que seria possível, mas chegou um certo momento que todos nós percebemos que seria impossível. Lembrando de como era no passado. No passado era assim. E Jeremias, quando está lá em Lamentações, e é interessante entender isso não faz nada parte da palavra, tá? Mas é interessante entender porque quando Jeremias ele começa a olhar para a vida, e se você for perceber no texto do livro de Jeremias, não de Lamentações, Jeremias ele é tido como profeta chorão, porque ele não reclamava, mas ele tinha com Deus um pesar no seu coração, de como Deus poderia ser um Deus tão severo para o seu povo. Ver então um Deus que aprisionaria, que traria cativeiro para o seu povo, imagine isso. Como pode um Deus dessa forma fazer coisas que às vezes aos nossos olhos parecem ruins conosco? Só que Jeremias ele entrou em uma estação que eu e você precisamos entrar. Jeremias ele começa a perceber algo. E diferente de uma reclamação, ele faz uma lamentação, e isso tem muita diferença no mundo espiritual e para a sua vida. Pessoas que têm uma tendência à reclamação, ela tem a tendência de fechar a sua mentalidade e deixar de acreditar em Deus. Pô, que chato isso, pastor, de falar. É ruim de ouvir como é ruim de falar, irmão. Mas se você tem uma tendência à reclamação, você está tendenciosamente dando espaço ao diabo. Jeremias ele percebe que algo está acontecendo e ele troca a lamentação por esperança. Então ele escreve no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 45, 35 ou 25. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ontem, quando eu cheguei no infantil e vi que seria muito difícil, eu comecei a lembrar de quantas vezes eu estive no fundo de um lugar que nem era uma igreja, era um salão de festa de um hotel, que nós colocávamos cento e quantas cadeiras dessem, e lá no fundo nós ficávamos com as crianças. Tinha um sensacional, não vou falar o nome porque agora vai para o YouTube, né? Mas tinha um que ficava no fundo, que quando a gente dizia, se tu não parar eu vou chamar teu pai, ele no primeiro momento que ele desprendia o braço, ele começava a gritar, eu quero a polícia, eu quero a polícia. Por isso que a gente tem que lembrar daquilo que nos traz esperança, porque teve um dia que muitos de vocês estavam com os joelhos dobrados ou então estavam empurrando paredes. Quem já empurrou parede na bola de neve? Levanta a mão bem alto, quem já empurrou parede? Você empurrou parede para estar aqui. Vamos empurrar a parede mais uma vez? Você pode se colocar de pé? Esse é o momento da bagunça, graças a Deus. Irmão, como é que funciona isso para você que está ceticamente achando que Deus não se move espiritualmente? Você vai declarar com toda a sua força e seu coração que Deus vai alargar as estacas, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Se você não crê, não tem problema, porque eu estou crendo com toda a minha força. Amém. A gente pode baixar a luz, Ogro? Toca qualquer coisa que eu vou orar. Você não vai conseguir empurrar a parede aí no meio. Nós vamos orar, amém? Empurra a parede. É isso mesmo, empurra a parede. É assim mesmo. Se você crê com muita fé, empurra com força. Se você não crê, nem precisa empurrar. Obrigado porque um dia nós sonhamos, Jesus. Nós sonhamos e hoje nós vemos que o Deus que um dia promete, Ele faz e cumpre. Rabassori canto, riais, tonias, terri canto, ribaixer.
clamor dos corações, diz o Senhor. O Senhor viu pessoas imaturas chorando, sonhando, e Ele respondeu com fogo, e esse Deus vai responder com fogo mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, move-se com força espiritualmente. Nós alargamos as estacas dos nossos corações, nós alargamos as estacas da nossa alma, do nosso espírito. Faz em nós ainda mais, faz em nós ainda mais. Alarga as estruturas físicas, porque nós estamos prontos. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E o Senhor respondeu: estou prestes a realizar algo em Rosário do Sul, que fará os ouvidos daqueles que ouvirem estrondecer, ensurdecer, porque Ele vai mostrar que há Deus em Israel, que há Deus em Israel. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor com toda a sua força. Papelzinho pode me ajudar, por favor? Consegue um papelzinho para mim, por favor? Obrigado. Meu topete hoje não está me ajudando. No culto da semana passada, nós ouvimos falar sobre a força que há em crer com fé. Você viu, sentiu e desejou no seu coração ser como André. Quem lembra? Não lembro. Mas você viu, desejou com todo o seu coração ter uma fé de André, que tem força insuficiente, mas ainda assim acredita e sonha que vai ser possível. Às vezes a gente está olhando para uma multidão louca de fome e diz: não tem como. Ou então a gente diz: tem 5 pães e 2 peixes. Como você tem olhado para a sua vida? Como você então tem respondido ao Senhor? Abra por favor 1 Samuel 3, versículo 8. E Jefferson, depois é 1 Samuel 17 só, tá? Obrigado. 3:8. E depois é 1 Samuel 17. Consegue colocar a cadeira da Altamira para dentro do quadrado ali, ajudar ela? Eu quero olhar para ela. Com tosse? Não tem problema, a Rita está bem boa de saúde. Tosse nas costas dela aí. Deixa ela aí, deixa ela. Quer ficar à vontade, ela quer ficar ali atrás. Bota a cadeira ali atrás para ela. Bem aí, bem de frente para mim agora, e não tem mais como reclamar. Ela ficou vermelha, igual o cabelo. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino, que Deus estava chamando o menino. Por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Respondeu: Samuel, fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Você sabia que é necessário ter uma mentalidade para responder algumas perguntas? Porque são perguntas decisivas para o destino da sua vida. Dependendo de como você responde a uma proposta de emprego, você é contratado ou não. Dependendo de como você responde a um pedido de namoro, você casa ou não. Dependendo de como você decide
algumas coisas, algumas respostas na sua vida. E para isso é necessário uma mentalidade que se adeque a esse momento. Como assim? Vocês têm percebido que eu tenho falado muito sobre isso, mas essa mentalidade nada mais é do que dar espaço ao nosso espírito e remover espaço da nossa alma. Pastor, como assim? O ser humano, ele é triuno. E o que é isso? Triuno é que você é corpo, alma e espírito. Você é corpo, alma e espírito. O seu corpo físico, que vai na academia, que falha nas séries, que não vai na academia, que come quando tu não deveria, ou que come exatamente o que deveria, que prolonga os dias na terra, ou que encurta eles tomando Coca-Cola. Foi descoberto que Coca-Cola, miojo e salgadinho acaba com a vida. Então, Deuteronômio 28 vai ser muito difícil de cumprir na minha vida. Que eu amo Coca-Cola, gosto de miojo, não como mais porque a pastora não gosta. Não gosta que coma, porque ela gosta de comer também. Mas a gente fica comendo e pensando, é um veneno, é um veneno, é um veneno. Com maionese e ketchup. Ou então a sua alma, quando você insiste em atrair para si pensamentos de morte negativos, insiste em pensar que você não é digno, ou insiste em pensar que você não é amado, que você é uma vítima da sociedade, que o que causou na sua vida foi o fato decisivo para as suas dores, para os seus sofrimentos. Essa é a sua alma. Ou uma alma que se adequa às impossibilidades ou aos cenários de dificuldade e responde com uma palavra que na verdade ela é um pouco nova, pelo menos para mim que tenho só 28 anos, ou já tenho 28 anos, sei lá, que é resiliência. E isso é um fator de alma, é um fator que você consegue instintivamente ou então forçadamente, com uma decisão, mudar. Eu decido estudar mais e então eu passo em uma prova. Isso não tem nada a ver com o esforço físico ou com o que quer que seja. Isso é uma força de alma. E você tem o espírito. Esse espírito, vamos falar mais um pouquinho sobre a força de alma de novo, porque eu falei só pontos positivos. Vamos falar um pouquinho sobre pontos negativos da nossa alma. A alma é essa que também é uma decisão e é muito forte a sua influência quando você decide algo na sua espiritualidade, quando você decide responder espiritualmente tudo o que acontece na sua vida. A sua alma, ela tem um poder de influência muito grande em reduzir o efeito do seu espírito. Efésios vai dizer que é uma guerra constante entre carne e espírito. O que é a carne? A alma. A sua alma tem o poder de te enfiar o pé na jaca, pegar a jaca e raspar no seu corpinho todo. Viu, Henrique? Seu corpinho todo. Mas aí vem o seu espírito, que ele tem o poder de influência, que Paul Yong-Chan vai dizer que é o poder que tem influência sobre os demais. Se você for parar para pensar, e é muito interessante isso, o físico não tem influência sobre a alma, mas a alma tem influência sobre o físico. E o espírito tem influência sobre a alma e sobre o físico. Eu posso dar o microfone para Marli e ela vai dar trocentos testemunhos de como o espírito forte fortalece o físico e a alma, ou para qualquer um dos irmãos. Mas quando você tem um espírito alimentado, então você tem a capacidade de corresponder. E isso é ser um ser triuno. Você é isso. Você faz parte disso. É por isso que muitas pessoas procuram outras religiões, espiritualizar coisas que não têm efeito e força alguma. É natural vermos pessoas correndo para religiões que não têm força para transformar a sua vida. Ou tem, mas não vamos falar sobre essas forças negativas para não dar ibope para eles.
Mas é natural que espiritualmente você tenha um vazio, um buraco, que somente Jesus vai responder, somente Jesus vai preencher. Porque você foi feito para ter intimidade e comunhão com Ele. Então é natural que o seu espírito sempre procure por algo espiritual. Aí são aquelas pessoas hiper mega bem sucedidas financeiramente, seu físico, shape trincado, calistenia, uau! Mas no seu espírito tem um vazio que nada preenche. Então decidem tirar a sua vida. Foi no início do ano um grande empresário no Rio Grande do Sul que matou a sua família, sua sogra, o seu sogro, ano passado, dono de uma empresa de alimentos muito grande. Foi tu que me contou, depois ele me confirmou. Super bem sucedido, 2 filhos, família Doriana, propaganda de maionese, de margarina, que alguma coisa na margarina tem que ser boa, então é a propaganda. Mas como você está para responder ao chamado de Jesus? Qual é a sua mentalidade de fé? Você dá espaço às suas emoções ainda? Olhar para o chamado de Jesus exige maturidade para responder. Maturidade para olhar para Ele e dizer: eu abro mão. Olhar para Jesus e dizer que nada se compararia à alegria de viver plenamente com Ele, porque é notório que algo vai faltar. E é muito por isso que a miséria ela existe no mundo. E muito pior do que a miséria é a mentalidade miserável, aonde o ser humano ele pode receber, que ainda se estiver com essa mentalidade miserável, nada vai ser mudado. É muito legal quando falam: não dou o peixe, mas dou a vara para pescar. Se tu der a vara para a pessoa que tem a mentalidade miserável, ela vai quebrar e fazer fogo, porque só pensa no agora, só se vislumbra com o agora. 1948, ao final da Segunda Guerra Mundial, muito bacana, os irmãos que não viram ainda, tem uma série muito boa sobre isso no Netflix, uma série super velha do HBO, ou do HBO, para quem não conhece, que é o Band of Brothers. E ao final da série é sensacional, nós choramos muito hoje vendo. Eles descobrem os campos de concentração nazista só no final, quando os Estados Unidos e os aliados começam a vencer a guerra. Não se sabia o que estava acontecendo até o final. Então, desde o início da guerra, os irmãos que estão bom de mergulhar na palavra no ano passado, sabem que foi o início de Shemitah e um final de... Quando se encerra o período da guerra, se descobrem que 6 milhões de homens judeus foram mortos, além de todos os outros sequelados. Mas qual é o nosso foco? Qual é a nossa visão? O que a nossa mentalidade está procurando? O que eu estou com a minha força motriz colocando empenho? É no hoje? É no agora? É em comer um pedaço de picanha? Ou ter o dinheiro para? Ou vestir uma roupa melhor lá da Atlanta Skatewear? Streetwear? Surfwear? Qualquer coisa. Vai lá, irmãos, na frente da... Não vamos dar moral para os outros, né? Naquela rua ali que vocês vão conhecer. Passa São João. São João a gente dá moral porque eu gosto. Passa São João, não tem erro. Qual delas? Tem 50. Deus age a partir dos impossíveis, mas para isso é necessário uma mentalidade de fé. É acreditar que se Ele te chamou, você pode durante um ano pregar para cadeiras, que Ele fará. Em algum momento da minha vida eu me parei olhando para mim mesmo e brincava ontem com os irmãos
os nossos obreiros, e dizia: se vocês pensarem em desistir, falem comigo, eu sou expert em pensar em desistir e não desistir. Mas qual é a sua mentalidade para responder ao chamado da fé? O chamado da cruz, ele é sempre maior do que eu estou disposto a oferecer, sempre. Então para de achar que o seu conforto é o foco final da sua vida, de que as suas emoções são o foco final da sua vida. Se sentir bem, carpe diem, não tem nada a ver com isso. Mas como então querer um Deus que nos estraçalha, nos espedaça, que nos esmaga e quebra, para fazer algo novo, perfeito? Como olhar para esse Deus e desejar a sua vinda a mais do que qualquer outra coisa? Como querer esse Deus? Se Deus age a partir dos impossíveis, você está pronto, porque você era impossível. Nós éramos impossíveis. Eu sou conhecido na minha família, aqueles que não têm mais tanta convivência, como o caca mentiroso. Eu era muito bom na mentira. Talvez hoje essas mesmas pessoas me vejam, olhem e pensem que houve uma grande transformação. Mal sabem eles o preço que foi essa transformação. A alegria de seguir a Jesus, ela é sempre equiparada ao sacrifício que há em ser melhor. Mas como responder ao chamado da cruz se ainda olho para eu mesmo com pena? Ai, mas pobrezinho de mim. É mesmo, né? Foi eles que erraram, não fui eu. Quando eu erro com alguém e eu sei que a pessoa errou comigo, eu sempre sou o primeiro a pedir perdão. Ai, que lindo isso. Não, é porque eu percebi que eu preciso entregar muito mais do que os outros. Então é natural você ver o seu pastor chegar e dizer: ah, me perdoa. Se você não parar para analisar na situação que aconteceu, você vai achar mesmo que eu sou o único errado. Mas tudo bem, Deus tem o seu tempo para todo mundo. Mas como que você responde ao chamado? É como Samuel fala que o teu servo ouve? Ou então você diz: agora eu não posso, estou cochilando. Ou você olha para o Senhor e responde: ah, pode usar ele. Davi, ele é a mostra de um Deus que age em cenários impossíveis. E nós vamos falar só de um trecho, porque teriam milhões de histórias do rei Davi. Mas abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 17, verso 4 até o 11. Os cenários impossíveis estão ao nosso redor para que haja em nós a transformação do caráter, do eu, da essência que nos move, em fazer com que o plano e o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, fale comigo, Gate. Você está prestando atenção no que você está falando? Golias, era para continuar, obrigado. Pode repetir, por favor. Golias, um guerreiro, filisteu de Gate. Obrigado, eu continuo, tá? Saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 3 metros de altura, 2,9 metros de altura. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. Usava o capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. A haste de sua lança era pesada e grossa, com o eixo de um tear e a ponta de ferro.
e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão escravos. Desafio hoje o exército de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Mas seria possível o menor vencer o maior? Golias, ele chega em um papel decisivo da guerra. E qual é a força que toma as suas decisões? A alma, os irmãos concordam? Porque ele foi na força do seu poder, ele acreditou no seu físico e na sua alma, amém? Estão comigo ou não? Irmãos, está vindo algo legal aí. Só que eu preciso que vocês acompanhem a linha de raciocínio, senão vai ser uma bagunça. Mas tem que tentar me acompanhar, amém? Golias, ele olha para a sua alma e decide. Mas então vem a resposta de Deus. Nesse momento o Senhor chama Davi, manda ele até o campo de batalha. No meio do caminho, Davi pega 5 pedras lisas e as sua funda. Amém? 1 Samuel 17, versículo 45. Davi respondeu aos filisteus: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi enfrentá-lo com qual força? O espírito, a alma ou o corpo? O espírito, amém? Concordam todos? É aquele momento que a gente fica com medo de responder, né? Vai que erra. Fala mais baixo, que é espírito, irmãos. Hoje o Senhor entregará vocês em minhas mãos, você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Assim, Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra, atirou-a com a sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo para enfrentá-lo. Deus chamou Davi para realizar a libertação física, emocional e espiritual. Porque entenda algo, quando Deus liberta, Ele não só liberta, mas Ele restaura. Davi olhou para suas emoções e disse: calmem, calmem. Deus disse que seria. Deus chamou Davi para um propósito muito grande de restauração. E ao escolher as 5 pedras por uma ordenança de Deus, Ele restauraria a moral, a força e a capacidade de conquista de Israel. Diga comigo, não era só Golias. Ele tinha irmãos. Que loucura! Irmãos, que loucura. A gente fica comprando esses livrinhos aí, depois de grandes, os irmãos estão fazendo isso, sabe? Compra os livros para os filhos e fica lendo a historinha dos livrinhos, aqueles de 5, 6 páginas, sabe? E acha que é a história da Bíblia. Mais ou menos, em 2 Samuel 21, 22, não precisa abrir, Jefferson, depois os irmãos, vai estar lá no resumo da palavra, tá? Mas a palavra Rafa, com PH, ela fala sobre essa palavra solta em hebraico, sem uma conjunção em uma frase, ela significa gigante. Em 2 Samuel 21, 22, esse Golias, esse gigante, ele é descrito por um segundo momento da história, com outros 4 irmãos. O exército filisteu, ele tinha em suas fontes originárias de batalha
alguns estatutos, e um deles era que quando o rei ordenasse uma lei marcial, todos eram envolvidos na guerra. Então, quando Deus chamou Davi para a batalha, o Saul e todo o exército, eles não viam apenas Golias, mas eles viam os 4 irmãos juntos. Então, aqueles homens, eles não só temiam por Golias, mas eles temiam por todo o resto. E eram eles, você pode encontrar na Bíblia depois, Isbi, Benob, Sipia, Safi, Lami e aí são os 4, né? E Golias. Só que Golias, ele era o mais feio, e é isso que a Bíblia fala. Ele era o maior e mais feio, ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, ele era feio pra caramba. Então, quando esse homem chegou com a sua alma e com a sua força física e disse para o povo de Israel que os derrotaria, espiritualmente uma resposta já estava sendo preparada. Espiritualmente uma resposta estava sendo preparada não só para ele, mas sobre tudo o que afetaria ele. Afetaria Israel, perdão. Aqueles homens viam, nós vamos matar Golias, a gente vai vencer a guerra, mas depois vai vir os irmãos dele, e vai ser tão ruim quanto. Então Deus, ele restaura a moral do povo, já fazendo com que Davi tivesse força, capacidade de conquista, coragem para vencer os 5. Sabe o que Davi faz? Ele honra o compromisso. Mas em algum momento da história, esses homens, eles são liberados, e a Bíblia vai descrever fielmente a morte dos outros 4 gigantes, e todos mortos pelos servos de Davi. Você poderia ter dado uma glória a Deus, porque se você não entendeu, eu vou te explicar. Sabe esse cenário impossível que está te pegando com força? Sabe essa situação muito difícil que está te abraçando, que você está olhando e parece que esse gigante é impossível ser alcançado, ser vencido? Não tem pedra no mundo que acerte o seu gigante, porque diante da sua vida realmente está muito difícil. E, irmão, tudo bem isso, você tem a sua força e maturidade hoje para enfrentar. E que chato aquelas pessoas que falam: ai, mas eu já passei por isso. Parabéns, filho, mas eu estou vencendo ainda, e nem vencendo estou, pelo jeito estou perdendo. Quando Deus chamou Davi para vencer o gigante, e quando Deus já preparou a resposta espiritual para vencer o teu impossível, Ele não veio com a resposta para aquilo que você pode ver, mas também para aquilo que está abalando moralmente a sua vida. Então, quando você vai responder o seu gigante, já começa a olhar para ele e dizer: e todos os teus irmãos vão ser derrotados também. Todos os teus irmãos vão ser derrotados juntos, porque eu não sei se vocês entenderam, mas o seu cenário impossível hoje, ele foi levantado pelo seu adversário para te fazer parar e desistir da sua vida. Talvez desistir do seu propósito, e como Samuel responder: fala que o teu servo ouve. Você tem dito: eu não vou falar nada, porque se eu responder, a retaliação vai ser muito grande. Irmãos, o Filho de Deus não tem medo da retaliação. Você não pode ter medo da retaliação. Eu lembro da primeira vez que, junto com a intercessão, porque às vezes a gente faz umas coisas loucas assim, a primeira vez que os intercessores me viram chutando um trabalho de macumbaria, irmãos, eles ficaram tão nervosos. Eu lembro que uma das irmãs saiu do carro e começou: que Deus guarde, pastor. Irmão, o maior que está em nós, maior que está em nós. Quando começar a aparecer galinha morta na frente da tua casa, é porque alguém está querendo te matar. Mas você vai pegar aquilo e vai dizer: maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O cenário, ele pode estar parecendo impossível, sim. Troca a reclamação por lamentação. Começa a te lamentar dos trabalhos, começa a te lamentar das dores, começa a dizer para o Senhor o quão pesado está. O Senhor sabe o que está acontecendo, mas dá nome, como o Gromico falou na aula da sexta-feira. Dá nome, diga as suas dificuldades, diga os seus impossíveis, os cenários que tentam te paralisar, que tentam te impedir. Se são eles financeiros, organize-se financeiramente, pelo menos sabendo quanto deve.
e comece a dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de R$1 milhão, porque senão não vai resolver. Só não vai pro Big Brother. Pô, essa piada foi muito legal. É que você não acreditou que você ganharia o Big Brother, né? Tudo bem. O cenário impossível, ele pode estar sendo uma amostra de que Deus vai transformar o porvir. O futuro, ele está preparado para que você chegue nele com um nível de maturidade que você não tem hoje. É por isso que Deus apresenta cenários impossíveis. Jesus em um certo momento diz: não se preocupem, me chamaram de Beelzebul, vocês não veem o que vão falar de vocês. Eu fico tão feliz quando eu descubro que estão falando mal de mim. Quando alguém que não tem moral alguma fala mal de mim, ou que não tem 1/3 da entrega, 1/8, 1/12. Sou bom de matemática, viu? Eu fico tão feliz, porque quer dizer que o diabo está louco, ele está tentando qualquer coisa para te fazer parar. Estão falando mal de ti? Continua entregando, sacrificando ao Senhor, buscando. Cadê os guerreiros da madrugada? Cadê a oração da madrugada? Deus me despertou nas últimas 2 semanas para orar de madrugada. Ai, pastor, mas o que é isso? Eu não sei, está na Bíblia. Daniel se levantava de madrugada e ele venceu. Grandes homens da história se levantavam de madrugada e oravam e venciam. Nós queremos vencer orando quando acordamos e almoçamos. Esquece de orar na janta. Qual é a sua resposta ao Senhor? Fala que o teu servo ouve, ou alguma outra que nós não sabemos, ou você nem responde. Davi, ele vence. Sim, ele venceu. Ele se tornou o maior rei que já houve em Israel. O seu filho governa depois um momento de paz, e ele começa só a fazer burrada, porque o seu pai conquistou. E então, como os filhos que nós conhecemos hoje em dia, pegou toda a herança, desfrutou dela e jogou fora. Um conquistador como Davi não vai existir no mundo mais. Davi, ele restaura todo Israel de ponta a ponta, pegando de volta tudo que era roubado, trazendo a arca do Senhor, sendo o genitor, sendo o cumprimento da promessa de que Jesus seria a raiz de Davi. Sim, homem, falho, pecador. Os irmãos estão loucos que eu fale essa parte, né? Eu vejo o semblante de vocês. Fala que ele pecou, Pecou, que nem eu e tu. Igual. Talvez eu e você façamos pior. Ai, mas é que ele mandou matar, né? E você? Não tem tentado matar na sua mente aí as pessoas? Não tem traído no olhar? É difícil, né? Mas quando Jesus vem e responde todos esses nossos questionamentos, ele fala algo: vão, preguem a palavra, cumpram o ID, anunciem o evangelho de Samaria até os confins da terra. Quem é os confins da terra? Quem é os confins da terra? Nós. Você é os confins da terra. Se chegou em você é porque deu certo. Mas vai chegar em quem está mais longe que você? Se depender de você, está chegando o evangelho até lá? Está se cumprindo o propósito do Senhor? O gigante mais feio foi vencido por um adolescente. A sua armadura era mais pesada do que Davi. E ele foi com uma camiseta, uma bermuda e um chinelinho havaiano e venceu. Saul chegou em algum momento e disse para ele: pega a minha armadura. Davi vestiu e disse: não dá, se não é
minha identidade. Esse não é quem eu sou, esse não é quem o Senhor me chamou. Você tem tentado colocar alguma coisa que não é sua aí? Tem tentado pegar algo de alguém que não é seu? Ai, mas é que ela fala em línguas tão bem, então eu preciso ser igual. Ai, mas tu já viu como ela é amada, eu preciso ser igual. O que Deus te chamou a ser? O que Deus te chamou a conquistar? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Você não sabe ainda qual é o seu propósito? Comece amando o Senhor mais do que qualquer coisa, falando de Jesus em tempo e fora de tempo, para quem gosta e para quem não gosta, com palavras, com ações, com gestos, mas cumpra o seu propósito. Você pode se colocar de pé, por favor? Um gigante foi vencido, mas outros 4 foram derrotados, porque Deus ele veio com uma resposta. Você está enxergando um gigante? O Senhor está pronto a derrotar todos que estão contra você. Os irmãos das tuas impossibilidades estão sendo derrotados. Basta você acreditar ao Senhor, crer que Ele ainda mais fará. Um dia parece que você vai morrer de tanta pressão, mas o Senhor só te pede para continuar. Continue sonhando, continue batalhando, permaneça, porque Ele, Deus, assim o fará. Parece impossível uma igreja que a experiência média que se tem é 8, 10 anos de evangelho. Líderes que conhecem a Jesus em 2 anos começam a ser usados por Deus para transformar vidas. Obreiros que ontem estavam nas mãos do diabo e hoje decidem se entregar totalmente. Pessoas que ao passarem nas ruas, que ao serem vistas nas redes sociais, os comentários são: não, esse dentro da igreja parece impossível, né? Mas o Senhor te escolheu para um propósito, e esse propósito ele é grande. Ao alargar as estacas estruturais, algo vai acontecer. Você vai começar a ser impelido por Deus, a conhecê-lo mais, a entregar-se mais, a desejar responder. Fala porque o teu servo ouve. Então esses impossíveis, esses cenários, esses gigantes são derrotados não pela força do seu braço, pela sua inteligência, mas eles são derrotados porque houve uma palavra liberada do céu. O próprio Deus disse que você venceria. Adeque-se, alinhe-se à palavra e à vontade do Senhor. Os caminhos tortos, Isaías diria, sejam endireitados. Endireite o seu caminho, alinhe a sua vida, entregue-se ao Senhor. Jesus está pronto a nos receber de braços abertos e fazer com que aquilo que parece menor vença, porque o seu gigante hoje parece que vai te engolir, mas o próprio Deus te escolheu para vencer. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor, e eu quero explicar o porquê que isso acontece, porque nós temos realmente muita gente nova.